Pois não? Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. Beleza? Beleza, Daniel tinha falado comigo, eu respondi, não. Hoje é inequação? Não. Nós vamos começar a função. Ah, bom. A gente vai vendo alguma coisa de função modular? Não. Eu acho que não vai dar tempo, não. Beleza, então. Tá bom? Nós vamos falar sobre a função logaritmo. Eu só vou falar sobre a mudança de base. Aí falar sobre a função logaritmo. Na próxima aula, equação. E na outra, inequação. E a gente fechou o conteúdo. Nossa. Daqui um dia parece que vai sair o resultado lá da UBMAP. É? Da segunda fase? O senhor corrigiu alguma prova esse ano? Não. Não, a segunda fase a gente não. A correção é feita por gente que não dá aula. Então, por exemplo, eu já corrigi de Brasília a prova, entendeu? Eu não posso corrigir nenhuma prova de Goiás porque eu dou aula para vocês, entendeu? Entendi. Então, Bom dia. beleza. Deixa eu começar a aula primeiro, então. Bom dia, tá? 9h15. Eu vou mandar a lista de chamada aqui para vocês. Então, Lucas, você tinha perguntado, eu não fiz parte o ano passado, acho que também não teve presencial segunda fase, né, do BMAP. Esse ano, que é, na verdade, 2021, né, eu não fui convidado para corrigir, mas mesmo que fosse, não poderia corrigir de vocês, né? Então, assim, eu não sei a questão do calendário da prova do BMAP, tá bom? Então, antes de eu começar a aula, a Daniela tinha falado comigo, aí depois não falou mais nada. Não, professora, só para conferir se meu nome estava Daniele, porque na última aula que eu tive com a professora de CDS, meu nome estava Laura. Ah, tá bom, mas tá aparecendo aqui Daniele, tá bom? Gente, então, eu já mandei o link da chamada para vocês preencherem aí. Hoje, então, nós vamos fechar as propriedades de logaritmos, né? A gente diz fechar o que eu ia falar para vocês, né? Fechar, a gente nunca termina nada, né? Ok? Sempre tem mais coisa para poder aprender. Então, vocês estão vendo aqui agora, acho que já vai aparecer para vocês. A telinha que eu uso para dar aula. Hoje, o objetivo da aula de hoje é falar sobre funções logarítmicas, tá bom? A gente está caminhando para fechar o curso. Depois de função, nós vamos falar sobre equações e inequações logarítmicos. Mas das propriedades que eu disse que era importante, até tinha deixado aqui grifado para vocês. Hoje eu ia falar a última delas, que é a mudança de base, tá bom? Essencialmente, ela diz para a gente o seguinte: não importa em qual base você saiba calcular um logaritmo. Se você sabe em uma base, você sabe em qualquer outra, tá? E aí, por isso, como eu falei, por padrão em matemática, a base ser utilizada é a base dos logaritmos naturais, desse Ezinho, tá? A gente, aqui no ensino médio, às vezes tem um pouco de restrição, evita falar sobre ela, ou quando fala é bem rapidamente. Eu comentei, gastei um tempinho na aula passada falando sobre o número E, e explicando então por que é mais interessante, ou na época foi mais fácil, e era considerada a base natural dos logaritmos, esse E, tá bom? A gente fez algumas continhas aproximadas aqui, ok? Então, como o desfecho aqui para a gente é o seguinte, das propriedades do logaritmo é o seguinte: tanto faz a base que você saiba calcular o logaritmo, né? Então, se você sabe calcular numa base B, você sabe, na verdade, calcular em qualquer outra base K, tá bom? Ou vice-versa, você sabe numa base K, você sabe mudar para outra base B. E como eu falei, então, até o padrão, né, utilizado hoje, o símbolo logaritmo em matemática avançada, é o logaritmo na base E, tá bom? O que aqui no Brasil a gente costuma denotar pelo LN, logaritmo na base natural, tá bom? Agora, então, para fechar essa lista de propriedades que a gente vai ver em sala, por que então essa propriedade é verdadeira, né? Porque o logaritmo de A na base B pode ser escrito como a divisão entre o logaritmo de A numa base K pelo logaritmo de B numa base K, ok? Onde esse K, né, ele satisfaz as condições para ser base, ou seja, ele é positivo, diferente de zero, e não é o número 1, né? A gente já comentou lá atrás por que bases positivas, por que bases
diferente de 0, claro, e por que não 1, tá bom? Então, porque essa propriedade é verdadeira, aí eu vou deixar depois uma listinha de exercícios para vocês pensarem. Eu acho que não tem não sei se tem no livro, acho que não tem no livro, mas tem naquele materialzinho que eu preparei para vocês. Se tiver no material que eu preparei para vocês, melhor ainda, eu nem preciso escrever, só deixo selecionado aqui os exercícios, tá bom? Mas então, no nosso primeiro momento da aula de hoje, é tentar entender por que essa propriedade é verdadeira, tá bom? O nosso objetivo é o seguinte, né? Lembrando que aqui A para a gente é um número positivo, B é um número maior que 0, diferente de 1, tá bom? Então, são as condições, né? Isso já estava escrito lá atrás, desde o início. E eu só escrevi para o K, porque o K foi a primeira vez que apareceu aqui, tá bom? Então, por que isso é verdade, né? Então, digamos que o logaritmo de A na base B seja, sei lá, um número x, por exemplo, né? Isso dá x. Então, pela propriedade de logaritmo, a gente sabe o seguinte, né? B elevado a x dá A. Sempre recorde isso aí, tá bom? Então, nós estamos dizendo o seguinte, olha, B elevado a x dá A. Vamos pôr, sei lá, vou pôr de azul, tentar usar menos cor possível. Digamos que o logaritmo de A na base K seja um número x1. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, K elevado a x1 dá A. E vou escrever aqui na frente agora, o logaritmo de B na base K seja um número x2. Estão dizendo que K elevado a x2 dá B. Ok? O que a gente quer mostrar, então? A gente quer mostrar com essa nomenclatura que eu botei aqui o seguinte, né? Então, buscamos mostrar o seguinte. Logaritmo de A na base B a gente chamou de x, certo? Logaritmo de A na base K, x1. E o logaritmo de B na base K, x2. Eu quero mostrar que essa relação é verdadeira, né? X é x1 dividido por x2, tá bom? Então, de fato, acontece o seguinte, olha só. Nós sabemos que B elevado a x dá A, ok? B elevado a x dá A. Agora, eu sei uma relação para A, porque eu quero que apareça x1 aqui, certo? Eu sei uma relação para A que envolve x1. Vou até grifar aqui agora, vou circular. Eu sei que o A pode ser escrito como K elevado a x1. Então, eu posso deixar, então, B elevado a x como sendo K elevado a x1. Ok? Está aqui grifado, né? Isso eu só troquei o A. Agora, eu não consigo relacionar x e x1 com bases B e K distintas, ok? Entretanto, eu vou pôr de verde aqui agora, nós sabemos o seguinte, eu posso escrever B como sendo uma potência de K. Qual a potência de K? K elevado ao número x2 da B. Então, no lugar desse B, eu vou pôr K elevado a x2. Olha só, então eu tenho K elevado a x2. Isto estava elevado a x. É igual a K elevado a x1. Bom, daqui para frente eu só preciso usar a propriedade de potenciação que a gente conhece, né? Potência de potência, eu simplesmente posso multiplicar os expoentes. Então, x vezes x2, isso é igual a K elevado a x1. Agora, nós temos uma igualdade de potências, né? De mesma base. Então, isso precisa que os expoentes sejam iguais. Então, eu tenho que x vezes x2, isso é o número x1. Logo, estou dizendo que o x é o número x1 dividido pelo x2. Que era justamente o que a gente queria provar, certo? Olha só. X é o número x1 sobre o x2. Então, o que essa propriedade está dizendo para a gente é o seguinte. Se você sabe calcular o logaritmo numa base, você consegue calcular em qualquer outra, ok? E aí, esta outra, basta você fazer a divisão de maneira adequada, tá bom? Vamos tentar ver aqui um exemplo, antes de eu poder passar para as funções que envolvem logaritmos, tá bom? Deixa eu achar aqui, então, um para a gente, um que eu consiga fazer essa mudança. Então, por exemplo, achei aqui, exemplo. O exercício da informação para a gente é o seguinte, olha, o logaritmo de 2, lembrando que não aparece nada, gente, a base é 10, tá bom? É 0,301.
E o logaritmo de 3 na base 10 é 0,477. Informações do exercício. Com essas informações, ele pede para a gente calcular, o exercício pede para a gente calcular o seguinte, ó. Quanto que é o logaritmo de 2 na base 3? Quanto é o logaritmo de 6 na base 8? E quanto é o logaritmo de 15 na base 2? Ok? Como é que a gente pode fazer esse exercício, né? Então, solução, né? Olha, eu não sei o logaritmo de 2 na base 3, certo? Então, vou deixar aqui assim, eu não sei quanto é o logaritmo de 2 na base 3. Entretanto, eu falei assim, se a gente sabe calcular numa base, a gente sabe calcular em qualquer outra, certo? Então, observe aqui, ó. Se eu quero o logaritmo de 2 na base 3, eu posso fazer o de 2 sobre o de 3 numa base adequada, desde que eu conheça essa base, ok? No caso aqui, para a gente, só a gente escolher o k igual a 10, certo? Se eu escolho o k igual a 10, o logaritmo de 2 na base 3 pode ser escrito como logaritmo de 2 na base 10 sobre o de 3 na base 10. E por que eu escolhi o da base 10? Porque o exercício disse para a gente quanto valia na base 10, certo? Então, a gente pode escrever simplesmente como sendo o logaritmo de 2 dividido pelo logaritmo de 3. Ok? E aí é simplesmente dividir 0,301 por 0,477. Os dois têm 3 casas decimais, então é a mesma coisa que dividir 301 por 477, certo? Então, sei lá, se você não tivesse uma calculadora, você dividiria isso na mão bem simplesinho, né? Ó, 0, bom, 7 vezes 4 dá 28, é um bom número, né, para a gente testar. Se 7 passar, então é 6. 477 vezes 7, 49. 49 com 4, 53. 28 com 3, 3.300 passou. Então é 6, ok? Então 0, 6. Aqui 301, 0, 6. 477 vezes 6, então 477 vezes 6, 42. 42 com 4, 46. Eu vou aqui a mesinha, só um minutinho. Pronto, travou, voltou tudo. Então, 6 vezes 7, 42. 42 mais 4, 46. Sobre 4. 24, 28. Então, 0, 6 dá 2, 8, 62. 10 sobra 8. 10 dá 4. Emprestou 9, 1. 148. 1480. 3 dá 12, mas com esse 7 deve passar. Então, deve ser 2. Só apagando aqui, porque senão fica muito poluído. Então, quando multiplica 477, só conferir, 477 vezes 3, dá 1.431. Então, ainda dá, então é 3, ok? É 3. 1.431. Se você subtrai, dá 49. 0, 1. 631 aproximado, tá bom? Então, 0, 631, ok? Isso, 631, tá bom? Com 3 casos, o exercício deu com 3 casos, então pronto, a gente respondeu com 3 casos decimais, tá? Se você tivesse uma calculadora, você faria isso mais simples ainda, tá bom? Se vocês tiverem uma calculadora, vocês vão ver que os logaritmos que aparecem aí, ou são base 10, ou são LN, tá bom? E aí você não tem como calcular o de 2 na base 3 sem conhecer essa mudança também, tá bom? Mas aí é simples, é só de 2 dividido pelo de 3, tá bom? Como que você vai responder a letra B, por exemplo, né? O logaritmo de 6 na base 8, né? O logaritmo de 6 na base 8. Aí, o seguinte, de 6 na base 8, a princípio eu não sei muito o que fazer. Mas a gente tem informações sobre 2 e sobre 3, certo? E aí, observa o seguinte, o de 6, gente, 6 é 2 vezes 3, no caso, na base 8, né? Então, o logaritmo, a gente aprendeu que o logaritmo do produto vira o logaritmo da soma. Ok? Aí você fala assim, ó, professor, aí lascou, né? Porque 2 na base 8 a gente até consegue descobrir, né? Porque 2 e 8 são, né, potências de 2. Mas 3 na base 8 eu não tenho, certo? Observe aqui comigo, a gente tem 2 na base 3. Então, eu consigo descobrir o de 3 na base 2. E se eu descobrir de 3 na base 2, eu também descubro de 3 na base 8, porque 8 é uma potência de 2. Então, a gente separa isso aqui
no que a gente conhece, tá bom? Então, sei lá, digamos que esse aqui seja a parte I e esse a parte 2i, né? Para a gente resolver o nosso problema. Vamos resolver pedacinho por pedacinho, né? A parte I, logaritmo de 2 na base 8, né? Sei lá, digamos que isso aqui seja um x. Então, eu quero resolver a equação 8 elevado a x igual a 2. Mas 8, gente, é 2 ao cubo. Igual a 2. Então, eu quero resolver a equação 2 elevado a 3x igual a 2. Então, eu quero resolver 3x igual a 1, né? Porque 2 elevado a 1, ok? Então, x é 1/3. X é 1/3, né? Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2, né? Então, de fato, é isso, né? A raiz cúbica de 8 é 2, x é 1/3. Então, esse primeiro logaritmo aqui, a gente sabe que é 1/3. Falta resolver o segundo, certo? Agora, logaritmo de 3 na base 8, né? Como é que a gente vai fazer logaritmo de 3 na base 8, né? Olha só, logaritmo de 3 na base 8. Eu não sei. Mas observe que a gente já comentou, 8 é 2 ao cubo. Eu posso escrever assim, o logaritmo de 3 na base 2 ao cubo. Nós vimos uma propriedade, quando a potência está aqui em cima, ele vem multiplicando, certo? Quando a potência está na base, ela passa dividindo. Então, eu posso escrever como sendo 1/3 vezes o logaritmo de 3 na base 2, certo? 1/3 logaritmo de 3 na base 2. Bom, o de 2 na base 3, gente, a gente achou fazendo o de 2 dividido pelo de 3. E o de 3 na base 2? Basta dividir o de 3 pelo de 2, certo? Usando a propriedade que a gente viu ali agora, de mudança de base, certo? Então, eu faço o logaritmo de 3 dividido pelo logaritmo de 2. Então, é 1/3 vezes... O de 3 é 0,477, se eu não me engano. Isso, sobre 0,301. Bom, agora eu vou dividir e já dar o resultado aqui, senão também fico gastando tempo com isso, não vou falar do que eu quero falar nessa aula, certo? Então, 0,477 dividido por 0,301 dá 1,585 aproximado, tá bom? 1,585 aproximado. Então, é 1/3 vezes 5,85, certo? Então, 1/3 vezes 1,585 aproximado. 1/3 é um fator comum. Eu faço só no final a divisão por 3, que facilita a minha vida. Eu fico com 1 mais 1,585, ou seja, 2,585. Então, se eu pego 2,585 e divido por 3, em valores aproximados, isso dá 0,862 aproximado, tá bom? Então, aproximadamente 0,862. Eu estou botando com 3 casas decimais porque o exercício deu os logaritmos 3 casas decimais, certo? Bom, para fechar, o de 15 na base 2, né, gente? De 15 na base 2. Então, aqui, ó. Letra C. Logaritmo de 15 na base 2, né? O que eu posso fazer com 15 na base 2? Bom, 15 é 3 vezes 5, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, posso escrever o logaritmo de 3 na base 2 mais o logaritmo de 5 na base 2. Aí, se for assim, 5 na base 2, lascou, né? Porque a gente não tem nenhuma informação sobre 5 na base 2, certo? Mas eu tenho informação do logaritmo de 2 na base 10. 5 e 2, a gente pode pensar da seguinte maneira, né, gente? Olha só. É só questão de estratégia de como mexer com seus logaritmos, tá bom? Você pode pensar o 5 como sendo 10 dividido por 2 na base 2, certo? Porque 10 por 2 é 5. Eu não sei o logaritmo... eu não sei o logaritmo de 5, mas eu sabia o de 2 na base 10. Então, eu consigo descobrir o de 10 na base 2 também, né? Aquela história que eu falei para vocês. Se a gente sabe numa base, a gente sabe em qualquer outra base. Né? Então, fica o logaritmo de 3 na base 2, mais... Agora, olha só. Logaritmo de 10 na base 2. Divisão. Quando era produto, vira soma. Divisão vira uma diferença. Logaritmo de 2 na base 2. E logaritmo de 2 na base 2 é uma coisa bem simplesinha, né? Isso aqui a gente já viu que é o número 1. Ok? Né? 2 elevado a 1 dá 2. Bom,
Logaritmo de 3 na base 2, gente. Então, ó, eu até fiz questão de deixar 3 na base 2, ficou aqui destacado porque eu ia usar ele, né? Okay? 1.585 com 3 casas decimais, tá bom? Logaritmo de 3, né? Aqui é o de 3 na base 8, é o resultado total, né? Mas esse que está dentro do parênteses é o de 3 na base 2. 1.585. Então, eu vou deixar aqui, né, aproximadamente 1,585 mais, eu não sei esse aqui, então, sei lá, vou chamar aqui, vou fazer ele no cantinho, falta ele, menos 1, né? Então, vou pôr de vermelho, menos 1 aqui. Falta só esse aí, tá bom? Como que eu vou achar o logaritmo de 10 na base 2? Bom, gente, olha só, nós sabemos o logaritmo de 2 na base 10. Então, é natural que eu mude para a base 10. Simplesmente eu faço o de 10 na base 10 dividido pelo de 2 na base 10. 10 na base 10 é 1. 2 na base 10, o exercício falou para a gente que é 0,301. Então, é 1 dividido por 0,301. Aqui, só para voltar, 0,301. Se você pega 1 e divide por 0,301, com 3 casas decimais, deixa eu ver quanto vai dar que eu falo para vocês aqui. Então, 1 dividido por 0,301 dá 3,22 aproximado, tá bom? Então, 3, opa, isso, dividir por um número menor do que 1 sobe. 3,322, desculpa. 3,322 aproximadamente. Então, aqui 3,322. Se você faz toda essa continha, então 1.585 somado com 3.322 menos 1 dá 3.907 aproximado, tá bom? 3,097 aproximado. Então pronto, resolvido o exercício, tá bom? Eu vou deixar aqui, antes de passar para funções, uma observação que é importante para a gente, é o seguinte, olha. Uma observação importantíssima, a gente usou ela aqui de maneira implícita várias vezes, tá bom? Logaritmo de A na base B, ele pode ser escrito como 1 sobre o logaritmo de B na base A, ok? Aqui A e B são números reais, positivos, diferentes de 0 e diferentes de 1, ok? Por que isso é verdade? Ó, pode vir escrito assim, gente, ou pode vir escrito assim, né? O produto, ó, log de A na base B, vezes log de B na base A, isto é 1. Os dois é a mesma coisa, tá bom? Mas um é o inverso do outro, tá bom? Por que isso? Por que isso é verdade? Ó, pelo seguinte. Ok? Logaritmo de A na base B, se eu quiser passar para a base A, então como é que eu faço para basear pela mudança de base? É o logaritmo de A na base A dividido pelo logaritmo de B na base A. O logaritmo de um número na própria base é 1. E aqui o logaritmo de B na base A, tá bom? Foi o que a gente usou aqui. Deixa eu deixar de vermelho para ficar bonitinho. De maneira direta várias vezes, tá bom? Mas é só para vocês ficarem atentos, às vezes pode ser algum exercício que precisa dessa propriedade. Logaritmo de 10 na base 2 ficou 1 sobre o logaritmo de 2 na base 10. 1 sobre 0,301. 2 na base 3, né? Era 0,301 por 0,477. De 3 na base 2 é só se inverter. 0,477 por 0,301. 0,477 por 0,301, tá bom? Então, sempre as coisas se invertem assim, tá bom? Esse era um resumo das propriedades de logaritmo que eu tinha que falar para vocês. E agora o objetivo é a gente começar a falar sobre funções que envolvem logaritmos, tá bom? É o nosso objetivo, tá? Eu vou só, antes, deixar para vocês um parênteses, gente, é o seguinte. Naquele material que eu preparo para vocês, que está lá no Moodle para fazer download, tá? Tem a parte de logaritmos. Antes de começar funções logaritmos, tem vários exercícios que envolvem propriedades de logaritmos, tá bom? Então, é bom que vocês deem uma olhadinha, porque, por exemplo, não só para a prova, mas se preparar para estudar as funções logaritmos e tudo mais, vocês precisam estar habituados a isso aí, tá? Então, dê uma olhadinha lá, com calma,
Tentem resolver os exercícios. Eu vou depois deixar no Moodle exatamente dizendo quais são os exercícios. Claro, no livro também tem alguns, mas em geral do livro não está... É bem mais raso, tá? Cada vez mais eles se apoiam muito no que o Enem fala e esquece de falar de matemática, tá? Então, a gente vai começar agora a falar sobre funções que envolvem logaritmos, ou seja, função logarítmica, tá bom? Estou só digitando aqui, pronto. A gente fez uma revisão sobre logaritmo. Uma revisão não, a gente aprendeu, a revisão seria se a gente tivesse estudado isso no ensino fundamental em algum momento da vida. Mas então, agora a gente vai falar sobre funções que envolvem logaritmos, tá bom? Olha, o que é uma função logaritmo? Então, na verdade, é a função logaritmo de uma determinada base, né? Então, definição. Chama-se função logaritmo de base B. Lembrando, base de logaritmo tem que ser o quê, gente? Então, B maior que 0, diferente de 1. Ok? Aqui para a gente B é um número real, tá? Então, B é um número real, maior que 0 é diferente de 1. Toda função não, perdão, a função f r dada por f de x igual ao logaritmo de x na base b, ok? Então, uma função logarítmica, gente, é uma função que tem, então, como domínio os números reais positivos diferentes de zero. Lembrando, porque a gente não calcula o logaritmo de números negativos, tá bom? Nem de zero. Então, por isso, o x aqui para a gente é maior que zero, o x é maior do que zero. E ela tem uma determinada base B, atende a condição de ser base de logaritmo, ou seja, é um número real, positivo e diferente de 1. Alguns exemplos, tá? Exemplos. Sei lá, exemplo A. f de x, logaritmo de x na base 2. É uma função logaritmo, tá bom? Letra B. Sei lá, f de x, logaritmo de x na base 10. Letra C. F de x igual a logaritmo de x na base meio. Precisa sempre ser 2, então, sei lá, 1/3, tá? Letra D, f de x, ln de x. Lembrando, ln, gente, é o logaritmo na base natural, tá bom? Na base e, tá bom? Mas você poderia ter, sei lá, alguns exemplos assim, sei lá, vou chamar, para não chamar tudo de f. Logaritmo de x na base 0,2. Sei lá, logaritmo de x, m de x aqui, sei lá. Logaritmo de x na base raiz de 7, por exemplo, tá bom? Qualquer coisa, desde que a base seja um número positivo e diferente de 1, tá bom? Agora, quais propriedades têm as funções logarítmicas, tá bom? Para a gente poder falar sobre gráfico e tudo mais, né? Então, quais propriedades têm as funções logarítmicas, tá bom? Então, propriedade das funções logarítmicas. Então, são muitas das propriedades que os logaritmos têm, tá bom? A primeira dessas propriedades é que a função logaritmo é injetiva. Então, vou escrever isso, mas eu vou pôr como que a gente importa na prática, tá bom? A função digamos, base B, tá bom? É injetiva. O que significa ser injetiva? Significa para a gente o seguinte, gente, é o seguinte, se eu tiver assim, logaritmo de x1 na base B igual ao logaritmo de x2 na base B, então é porque o x1 é igual ao x2.
ok? Então, não tem como dois logaritmos de números diferentes numa mesma base serem iguais, tá bom? Okay? Então, você está dizendo isso. Ou poderia ser escrito de trás para frente, né? Se os números são diferentes, então o valor da função nesses números são distintos, tá bom? Os dois são maneiras equivalentes de escrever, tá bom? Você pode ver em algum livro escrito assim, f de x1 igual a f de x2, né? Porque o que é f de x1? É trocar o x por x1, tá? Então aqui está dizendo que o f de x1 é diferente do f de x2. Isso é definição de uma função ser injetora, tá bom? A gente usa muito essa propriedade para resolver equações logarítmicas, tá bom? Então fica aqui para vocês, a gente vai falar de equação na próxima aula. A gente usa muito essa propriedade aqui, tá? Se você tem dois logaritmos coincidindo numa mesma base, é porque então os logaritmandos, na verdade, são o mesmo, tá bom? Agora, a nossa função logarítmica, ela depende desse b. A gente vai ver o seguinte, olha, se o b é maior do que 1, a função é crescente. Sendo crescente, a gente vai ver que o gráfico dela tem uma determinada característica. Se o b estiver entre 0 e 1, então a função é decrescente. Então o gráfico dela tem outra determinada característica, e a gente vai tentar construir os gráficos, e se der tempo eu mostro aqui no GeoGebra para vocês o gráfico, né, de algumas dessas equações, funções logarítmicas, tá bom? Mas é isso. Assim como acontece para a função exponencial, depende da base, né? Quando a base, no caso aqui, é maior do que 1, você tem uma função crescente. Quando a base está entre 0 e 1, você tem uma função decrescente, tá bom? Então, continuando, então, no nosso caso, por exemplo, aqui, vamos imaginar que a nossa base agora é maior do que 1. Se a base é maior do que 1, então a nossa função f de x igual ao logaritmo de x na base b, eu vou pôr um resumo do que ela atende, tá bom? Ela é crescente. Ela é crescente. Bom, o domínio dela a gente já falou aqui atrás, né? Eu vou deixar registrado só por redundância. O domínio são os reais positivos diferentes de zero, porque eu vou falar sobre o gráfico, tá? O domínio da função são os reais positivos diferentes de zero. Mas a imagem a gente consegue ver o seguinte. A imagem, então, são todos os números reais. Sendo crescente, gente, ela tende ainda assim, a gente usa essa propriedade que eu vou pôr aqui agora, a gente usa muito para inequação, tá bom? É o seguinte, se você tem, digamos, logaritmo de x na base b maior que o logaritmo de y na base b, então é porque o x é maior do que o y. Mas fique atento comigo aqui o seguinte, gente. Quando a gente está falando sobre crescente, isso a gente já usou lá, esse argumento para em função exponencial. Crescente, eu estou dizendo, eu estou sempre pensando que eu preservo a desigualdade, tá bom? A gente tem só resumos de aula, né, gente? Então, assim, tento aproveitar o máximo possível, né? Com 45 minutos, igualdade. Agora ficou melhor. Então, quando eu estou dizendo que preserva, é o seguinte, se você tivesse menor, seria menor. Se você tivesse maior ou igual, seria maior ou igual. Se você tivesse, sei lá, menor ou igual, seria menor ou igual, tá bom? Bom, agora eu vou pôr um resumo de como é o gráfico dessas funções, depois a gente faz alguns esboços, tá bom? Eu vou pôr aqui só uma característica de como é o gráfico de maneira geral, tá? Depois a gente tenta fazer um resumo, tá? Olha só, então a gente tem o eixo x, o eixo y, a função nossa ela é crescente, tá bom? Então eu vou pôr assim de vermelho, de verde o gráfico dela, tá? Nossa. Esse é um resumo de como é o gráfico, o cara de função logarítmica, quando a base é maior que 1. Aqui é o seguinte, gente, quando o x, esse aqui é o número 1, tá bom? Quando o x é o número 1,
Lembra, o logaritmo de 1 sempre é 0, é onde a nossa função corta o eixo x. Não existe nenhum número onde o logaritmo seja 0. Então, esse gráfico aqui, eu vou continuar aqui para baixo, essa parte de verde nunca vai cortar o eixo y, tá bom? Nunca vai cortar o eixo y. Então, o verde pode ficar muito próximo, mas nunca vai encostar no eixo y. Quando... Professor? Pois não. Tem como deixar esse gráfico ao contrário? No caso ser o -1 aí indo pelo outro lado? Não, só se você tiver alguma constante, alguma coisa multiplicando, tá bom? Aí, por exemplo, se você tiver um menos, um logaritmo de x, alguma coisa desse tipo, tá bom? Beleza. Ok? A gente tá vendo o padrão do gráfico, assim, né? O logaritmo de x, certo? Mas você pode ter, assim, alguma variação se você tiver, assim, logaritmo de x mais 1, ou logaritmo de x ao quadrado, tá bom? Então, claro, se você mudar o x, você muda algumas coisas. Se você mudar o sinal que está aqui na frente, você também muda alguma coisa, tá bom? Okay? Então, por exemplo, se você tivesse, sei lá, um 2 logaritmo de x, então, opa, tá até pontilhado, desculpa. Se tivesse um 2 logaritmo de x, o gráfico dessa função, né? Quando o x for 0, perdão, quando o x for 1, isso dá 0, não muda nada. Mas daí para frente, quando o x for 10, em vez de dar 1, igual eu vou colocar aqui, ele daria 2, tá certo? Ele multiplica a escala, tá? Okay? Aí, isso fica melhor tentando resolver nos exemplos, mas em geral muita coisa é possível, tá bom? Quando o x for o número A, né? Lembrando, o número A, o número B é maior do que 1, logaritmo de B na base B, isso dá 1, tá bom? E essa função atende isso, né? Se o x aumenta, observe, ela satisfaz isso. Se o x aumenta, o valor do y aumenta, tá bom? Então, esse é um resumo de como é o gráfico, então, de funções logaritmo de x na base B com B maior do que 1. O que acontece, né, então, no nosso terceiro caso, se o B estiver... B não pode ser negativo, tá bom? Mas o que acontece com o nosso terceiro caso se o B estiver entre 0 e 1, ok? Se o B estiver entre 0 e 1, a nossa função ela é decrescente, tá bom? Então, f de x, logaritmo de x na base B, ela é decrescente. Decrescente, gente, então assim, lembrando, crescente, quando a gente escreve essa desigualdade aqui, estou dizendo que preserva a desigualdade. Aqui, então, fica para a gente subentendido que ela inverte a desigualdade, tá bom? No sentido de quando você for resolver uma inequação, se o x aumenta, o y diminui e vice-versa, ok? Então, o domínio e a imagem são também o mesmo, tá bom? Então, domínio e a imagem é o mesmo. Mas ela tende, então, vou deixar até de rosa aqui, né, que eu tinha colocado lá, ela tende essa propriedade. Se você tem, assim, logaritmo, digamos, de x na base B, maior que o logaritmo de y na base B. Então, isso acontece se somente se o x for menor do que o y, tá bom? E ela inverte a desigualdade, ó. Ou seja, à medida em que o x aumenta, o y diminui. E aí você pode brincar com sinais aqui, ó. Se fosse menor, ficava maior. Se fosse menor ou igual... Opa, depois de outra cor, perdão. Se fosse menor ou igual, ficaria maior ou igual. Verde, por exemplo. Se fosse maior ou igual, ficaria menor ou igual, tá bom? A gente usa essa propriedade bastante para resolver inequações, tá bom? A gente vai falar sobre inequações nas próximas aulas, tá? E como é o gráfico, então, dessa função, né? Um resumo do gráfico dessa função. Então, o resumo do gráfico dessa função, para a gente poder ver alguns exemplos e encerrar a aula de hoje, é o seguinte. Então, imagina que eu montei o eixo x, o eixo y, tá? X, o y. Essa propriedade que passa no zero sempre acontece, tá bom? Só que o que acontece aqui agora, então, a outra eu tinha colocado de verde, certo? Então, eu vou pôr de rosa essa aqui, tá? Ela nunca cruza o eixo y, só que ela faz o contrário. Ok? Quando o x é o número 1, o y dá 0. Ok? Porque o logaritmo de 1 é 0. Observe o seguinte. Deixa eu melhorar essa escala aqui um pouquinho, senão fica muito apertadinho. Fazer assim fica melhor para a gente ver.
Então, quando x é o número 1, aqui é o 0, né? No 1 é uma raiz. Quando x for o número b, vou precisar pontilhar agora. Quando x for o b, o y dá 1. Observe que o b ele é menor do que 1, certo? Até no nosso desenho aqui ele está menor do que 1, tá? Então você tem o b, um número menor do que 1, maior que 0. Então, observe, à medida em que o x vai aumentando, o y vai diminuindo, tá bom? Então, esse aqui é o gráfico então, da função logaritmo de x na base b, onde b está entre 0 e 1, ok? É claro que para cada b você tem um gráfico diferente. Eu vou tentar pôr agora aqui, então, no GeoGebra, alguns exemplos para vocês verem isso. E aí, na próxima aula, antes de falar de equações, eu vou fazer a construção na mão de alguns desses gráficos, porque senão eu tenho só 5 minutos, eu não teria tempo, né, de construir esses gráficos hoje, tá bom? Eu vou só precisar parar de... Eu não sei se nesse caso se eu preciso parar de partilhar ou se eu consigo alternar. Deixa eu ver aqui, que é a primeira vez que eu vou fazer isso no Teams, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu... Pronto, eu vou parar de partilhar. E agora aqui, então, eu vou pôr para vocês verem o GeoGebra. Acho que já vai aparecer. Bom, eu imagino que esteja aparecendo para vocês aí agora, tá? Então, eu vou pôr alguns exemplos. Primeiro, eu vou começar quando a nossa base é maior do que 1, tá bom? Então, olha, gente, só observa o seguinte. Aqui, então, eu tenho o logaritmo de x na base 2, tá bom? Observe como eu falei, ó. Quando o x é 1, o y é 0. Quando o x é o 2, ele dá 1. E à medida em que o x aumenta, ele cresce bem grandão, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Vai ver na próxima aula, isso é uma coisa que a gente fala na próxima aula. O gráfico da função, eu botei o log de 2 e 2 elevado a x. São funções simétricas, tá bom? Então, se eu põe, sei lá, y igual a x, os pontos preservam simetria da reta y igual a x, tá bom? Na verdade, a gente vai ver isso na próxima aula também. Talvez eu nem consiga falar de equações porque eu tenho que falar sobre isso, tá? Eu vou fazer o gráfico, como é que a gente faz esse gráfico de azul aqui na mão? E a gente vai falar isso, ó. Esse de azul e esse de verde são simétricos, ou seja, uma função é a inversa da outra, tá bom? Mas, por exemplo, então, só para manter no logaritmo, tá bom? Então, chama a função m de x aqui. Então, logaritmo na base, sei lá, 3x. Olha só, observe. Mas ele é menor um pouquinho, mas tem essa mesma propriedade. No 1, e ele continua crescendo, tá bom? Agora, o que acontece, sei lá, se eu pegar aqui um m de x, sei lá, logaritmo na base... eu tenho que pôr ponto, tá bom? Olha só. Ele se parece... Vou até deixar os dois de azul, tá bom? Assim como eu tinha botado aquele exemplo. Professor, mas parece que no desenho está encostando. É só questão de quanto a gente consegue visualizar. Mas cada vez que eu aproximo mais, você pode ver que ele nunca encosta o eixo Y, tá bom? Ele não encosta o eixo Y. É só uma questão assim do quanto a gente consegue visualizar. E ela tem essa propriedade, né? Ela é decrescente. O x aumenta, o y diminui. Eles se encontram no x igual a 1, tá bom? Por exemplo, aí você poderia ter coisas, né, desse tipo, assim, sei lá, t de x, sei lá, logaritmo de x ao quadrado, por exemplo, né? O que muda se você tem isso, né? Observe que está na base 10, deixa eu pôr, então, sei lá, um v de x, logaritmo de x só. Ó, a questão do quadrado, então, assim, se eu ponho um x ao quadrado, eu posso calcular com valores negativos, né? Porque x ao quadrado é sempre positivo. Então, o gráfico vira muita bagunça, certo? Mas, igual, por exemplo, o Lucas tinha perguntado aí para eu poder encerrar, o que acontece se eu tivesse assim, por exemplo, menos logaritmo... Opa, é igual, né? Menos logaritmo de x, tá vendo? Esse menos logaritmo de x, a propriedade a gente aprende o seguinte.
esse menos é o menos 1, ele sobe, fica de 1 sobre x, tá bom? Então, ele inverte, ele fica aparecendo com x, só que com base menor do que 1, tá vendo? Que nem assim ele cruzou pro lado de lá. Então, tudo depende de como está a sua função composta aqui, de que maneira que ela foi descrita, tá bom? Mas quando a gente fala daquelas propriedades, então, para poder fechar o de 2 e o de meio, ok? Em geral, os gráficos são dessa forma, tá? Crescente de laranja, decrescente de verde aqui, por exemplo, tá bom? Se cruzam no 1 e tem essa propriedade, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula, então? Estou de volta aqui na sala, tá? Vou só copiar a lista de chamado para mandar para vocês. Tem um minutinho ainda para encerrar. Na próxima aula, então, nós vamos fazer essa construção à mão e eu vou falar essa observação sobre função exponencial e logaritmo serem inversas, para depois eu poder falar de equações. Então, se eu não conseguir falar de equações na próxima aula, equações logarítmicas, perdão, eu vou deixar gravado isso para vocês, porque eu queria até o dia 31, perdão, 24 a semana que vem, até o dia 31, encerrar em equações logarítmicas, para nessa semana, se possível, do dia 31 e dia 7, às vezes fazer alguma revisão para a prova, que é a nossa última prova do ano letivo, tá bom? Então, para a aula de hoje era isso, né? Estou de volta aqui na sala, agradecer a vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição, senão a gente se encontra semana que vem. É bom caminhando para poder fechar o curso, dentro do que é possível. E eu tô achando a turma vazia, viu? Tudo beleza. Tá bom, gente? Então, assim, eu vou parar a gravação, que eu também tenho outra aula agora, vocês têm já já. Qualquer coisa eu tô à disposição, tá bom? Beleza. Hoje, durante o dia, eu deixo a gravação dessa aula para vocês. No mais, uma boa semana para todos.